Boa noite, meus irmãos, a paz de Jesus. Amém. Nós, nas últimas semanas, nos últimos domingos, iniciamos uma jornada pelo livro dos Salmos e nós estamos caminhando, falando a respeito da experiência de oração, da experiência de espiritualidade dos salmistas e temos tirado uma série de exemplos e uma série de aplicações desses salmos para a nossa vida no cotidiano. E como a história e a experiência de espiritualidade do salmista consegue mexer conosco, porque ela se torna muito viva e muito prática nas nossas vidas. Hoje, nós vamos dar mais um passo nessa jornada. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do tema da insatisfação ao contentamento. Da insatisfação ao contentamento. Por que nós vamos tratar um pouco a respeito desse assunto? Porque nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo onde a esfera da nossa existência é marcada pelo pecado, é marcada pela maldade, é marcada pela violência, é marcada por tudo aquilo que é contraproducente para a vida ou para a manutenção e geração da vida. Parece que nós, como seres humanos, estamos caminhando para uma execução da nossa raça, e é uma autoexecução da nossa raça, porque nós estamos, parece, construindo um universo, construindo um ambiente de vida que cada vez mais rouba de nós a qualidade de vida, rouba de nós a felicidade, rouba de nós a alegria, rouba de nós o prazer de viver. Parece que cada vez mais as pessoas estão deprimidas, estão tristes, estão frustradas, estressadas, as pessoas estão ansiosas. Parece que essas doenças que têm a ver com a nossa psique, e como psique é muito importante nós entendermos que essa palavra no grego significa alma. Então, essas doenças que têm a ver com a nossa alma, elas crescem assustadoramente cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos, sim, nesse mundo que é manchado pelo pecado. A situação do mundo, após a queda do homem no pecado, se tornou hostil. Hostil, literalmente, para o surgimento da vida, mas não só viver por viver ou existir, mas essa vida com qualidade, essa vida nas expectativas de Deus. É essa vida nas expectativas do ser divino que eu tenho falado então, que está sendo cada vez mais extinta no mundo em que nós vivemos. E é por isso, talvez, que Jesus ele fale para os seus discípulos e para os seus ouvintes da época: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Porque quando nós pensamos sobre vida, e eu falo que esse mundo é hostil à vida, você fala, poxa, mas espera aí, a população do mundo cresce cada vez mais, como é que esse mundo é hostil à vida? Né? Não vamos entender vida simplesmente como mera existência. Vamos entender vida na dinâmica sonhada por Deus, na dinâmica dessa existência, um dia idealizada por Deus. É esse tipo de vida, de felicidade, de alegria, de prazer, que está sendo cada vez mais minado na vida das pessoas, na existência das pessoas, nas famílias. Isso tem sido tirado. Por quê? Porque aí sim, o mundo se tornou hostil a esse tipo e nível de vida. Agora, quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, nós começamos a entender. Espera aí, se ele veio e ele está falando para gente viva, como é que gente viva precisa ter vida?
é porque ele não está falando de vida simplesmente no sentido de mera existência. Ele está falando de um tipo de vida, então, idealizada por Deus. E ele veio para que nós, todos nós aqui, hoje, em Cristo, possamos experimentar esse tipo de vida. E esse tipo de promessa precisa ser guardada no nosso coração, porque é uma promessa maravilhosa do nosso Deus, do nosso Cristo e daquele que conquistou isso por nós na cruz. Uma vida nele. Uma vida que ganha sentido e significado nele. Uma vida que ganha novo tom, novas cores, novas possibilidades, uma nova dinâmica, um novo prazer, um novo contentamento nele. E qual é o problema disso? Que quando nós caímos dessa percepção, nós entramos no frenesi do mundo. Nós entramos naquilo que o mundo acredita ser a vida desfrutada com totalidade, ou com um contentamento e satisfação. Porque o mundo também tem essa percepção. O que é uma vida de contentamento e satisfação para o mundo? É você adquirir muitos bens, é você ter um status social, é você conseguir realizar todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos. Né? Então, tudo isso tem a ver com aquela percepção do mundo a respeito de satisfação. E nós vamos perceber hoje que existe uma diferença entre a percepção de vida do mundo e a percepção de vida a partir da ótica daquele que serve a Deus. Esse tipo de perspectiva do mundo tem gerado cada vez mais uma geração de pessoas insatisfeitas. Irmãos, cá para nós. Hoje nós vemos cada vez mais pessoas insatisfeitas. A insatisfação está tomando conta. Essa geração, a nossa geração, ela não consegue conviver com doses mínimas de insatisfação. Você hoje não pode chamar a atenção de ninguém. Se uma professora chama a atenção de uma criança dentro da escola, é muito provável que vá criar uma insatisfação em um pai, e isso vai dar até caso de polícia. Só porque causou insatisfação. Você não pode dizer hoje para as pessoas, olha, você está errado, você não pode agir dessa maneira. Se você causar esse tipo de insatisfação, ela vai romper o relacionamento dela com você imediatamente, porque ela acha que você está sendo agressivo. Se uma igreja fizer qualquer coisa, ou for dito qualquer coisa, dentro da igreja, que não agrade uma determinada pessoa, ela vai deixar de vir à igreja, ela vai abandonar aquele povo, ela vai romper com a história que ela adquiriu com aquela comunidade, simplesmente porque ficou insatisfeita. Já fazem parte do nosso dia a dia entender que a insatisfação tem levado cada vez mais pessoas à agressividade, reclamação, término de relacionamentos, gritaria, assassinatos e, por fim, o suicídio, que tem se tornado cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Por quê? Tudo por causa da insatisfação. Os desejos não estão sendo satisfeitos. Aquilo que foi um dia idealizado pela pessoa não está sendo suprido. E porque ela não está tendo o seu desejo realizado, isso tem gerado profunda insatisfação nela e ela, de alguma maneira, tenta descontar toda essa sua frustração em pessoas ou nela mesma. Como que as pessoas hoje fogem dessa frustração? Como que o mundo propõe que você fuja dessa frustração? E olha, eu sei que você já ficou frustrado, eu sei que você já ficou insatisfeito, e pode ser que tem muita gente aqui hoje que está insatisfeito com a vida que tem.
que está insatisfeito com o que está acontecendo, com o rumo das coisas. Mas o mundo vai propor para você uma determinada saída para isso. Quais são as saídas? Algumas delas. Para os jovens, a frustração quando bate, você não conseguiu o que você quer, aquela menina, sabe, não olha para você, o rapaz dos sonhos, poxa, apareceu com outra menina, o seu pai disse não para você. Aí o que acontece? Você quer afogar suas mágoas, então você vai para a balada, você vai encher a cara. Muitos vão procurar saída nas drogas, outros no sexo. Mas tem outras maneiras que nós usamos como métodos para poder tratar a nossa insatisfação. Alguns vão correr. Olha, chega em casa, o dia foi tenso, a esposa pergunta como é que foi, vou correr, ela já sabe. A coisa, hoje o clima foi difícil no trabalho, então ele vai espairecer. Tem uns que, para tratar a insatisfação, é um pouco mais caro. Ele fala assim, nossa, eu preciso de uma viagem urgente. Não é? E às vezes não pode ser só uma viagem, precisa ser uma viagem com altas doses de entretenimento. Eu preciso fazer alguma coisa que me preencha. Eu preciso fazer alguma coisa que faça a vida ter sentido. Eu preciso fazer alguma coisa para esquecer essa vida doentia, essa situação caótica que eu estou vivendo. Eu estou completamente insatisfeito. Outros vão procurar terapeutas. E olha, deixa eu explicar aqui para você. Eu não estou falando que terapeuta é coisa errada. Eu não estou falando. Tem momentos que você realmente precisa procurar terapia, sim. Isso é clinicamente necessário. Mas quando é clinicamente necessário? Irmãos, hoje as pessoas andam com terapeuta a tiracolo. O marido chega em casa e eles têm uma discussão, a esposa já corre na bolsa, fala, eu preciso ligar para o meu terapeuta, Meu Deus do céu, meu marido brigou comigo. O terapeuta parece um guru que tira da cartola uma mágica para resolver os problemas da pessoa. Será que esse é realmente o tratamento que se deve ter? Ou isso, na verdade, é uma dependência que está sendo gerada? Mais uma dependência. Às vezes o terapeuta, você não tem o telefone de um, mas você carrega ele na bolsa. Porque tem o terapeuta que a gente chama de antidepressivo. Né? Deu alguma coisa, eu preciso tomar uns 2 aqui que eu fico bem. Né? Nem apareceu o problema ainda, mas você supõe que você vai ter problema naquele dia. O que você faz? Você toma e você sai zen de casa. Não, agora meu dia vai ser bom. Você sorri, mas você nem sabe por que você está sorrindo. Mas o dia vai ser bom. Porque você toma. E deixa eu falar aqui. Eu não estou falando que tomar remédio é errado. Tomar remédio faz parte. Às vezes, clinicamente, é necessário que você tome remédio sim, para poder tratar. Tá? Então, remédios às vezes são necessários. Mas, no nosso mundo, no nosso universo, nos dias de hoje, o uso do remédio antidepressivo tem sido banalizado. Nós podemos também gastar um tempo trabalhando a nossa insatisfação, por exemplo, indo no shopping. Eu estou tão estressada, eu vou comprar mais um sapato. Não é verdade? Eu estou estressada, eu preciso comprar aquele terninho que eu vi na loja, ou aquele vestido. Eu vou resolver o meu problema. Nem é o vestido que eu quero, eu só quero comprar. Mas as mulheres, elas gastam mesmo. Mas olha, deixa eu explicar para vocês, mulheres.
os homens, eles fazem isso com menos frequência. Mas quando eles fazem, o custo é mais alto. Porque ele não fala, eu vou comprar um sapato. Lá na sua casa ele fala assim, eu preciso trocar de carro, hein? Esse carro está velho. Eu estou precisando trocar de carro urgente. Não é? Tratamento interno. Isso vira consumismo. Quando chega numa determinada idade, tanto homens quanto mulheres, aquela idade que nós chamamos de meia-idade. E aí a gente fala, olha, tem que tomar cuidado com a crise da meia-idade. Não é verdade? O que é a tal da crise da meia-idade? É o camarada ou a moça ou a mulher entrar em uma determinada faixa etária, olhar para aquilo que ela construiu, olhar para a vida que ela adquiriu e começar a se frustrar com tudo. Ele acha que nada daquilo está bom. Ele acha que todos estão na frente dele. Ele acha que todo mundo é melhor que ele, que todo mundo conquistou mais coisas que ele, que a família dele não é uma família ideal. Então está tudo ruim. O que bate dentro dele? Aquele desejo de experimentar novamente aquela paixão da mocidade, aquela paixão da adolescência. E aí o que acontece? Vai experimentar, ou tentar experimentar, aquele afã da adolescência e da paixonite adolescente novamente. É por isso que existe hoje aquilo que nós chamamos de adultescência. A adultescência é adultos que têm a cabeça e a mentalidade de adolescentes. E isso é muito comum você encontrar tanto em homens de meia idade, quanto até mesmo em homens de 60, 50 anos de idade. Por quê? Porque ainda estão vivendo o afã e o frenesi de terem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções e as mesmas realizações dos garotos ou as moças de meia idade. É aquela mulher que ainda acha que precisa, estica daqui, estica dali, sobe aqui, empina de lá, para poder competir com a adolescente. Você entra em casa, você não sabe quem é adolescente, se é ela ou se é a filha. Né? Tudo bem, não estou falando que cuidar do corpo é errado, irmãos. Eu estou falando do que passa na cabeça. Cuida do corpo, isso é até bíblico, tá? Mas eu estou falando, toma cuidado com o que passa na cabeça e das motivações que levam você a fazer isso. Então, nós estamos vendo essas insatisfações mexendo conosco, nos formando e trabalhando na vida de todas as pessoas. A insatisfação, ela não tem efeito só pessoal, ela tem efeito também social. No aumento da violência, por exemplo, no aumento de uso de drogas, na destruição da vida familiar. Nós vemos que toda essa adultescência, e nós vemos que todo esse frenesi, às vezes da meia-idade, por conseguir relacionamentos que tragam aquele suspiro, fazem com que cada vez mais as famílias sejam fragmentadas. Então você tem com isso deficiência na formação do caráter das crianças que estão ali, a repetição do modelo aprendido. Às vezes os filhos começam a repetir tudo aquilo que eles viram na vida dos pais, e isso vira um ciclo vicioso de corrupção do ser humano. Eu sei que você fala a respeito da violência, você fala, não, isso, violência é responsabilidade do Estado, e eles não estão fazendo um bom trabalho. Realmente, eu concordo. Mas pensa comigo, você está no seu carro, e você está dirigindo, e de repente alguém passa na sua frente, e você buzina. Não é verdade? Sejam sinceros, que só por isso você corre o risco de tomar um tiro hoje? Só porque você buzinou, você corre o risco de tomar um tiro. A pessoa, ela vai roubar a outra? Não basta só roubar, ela precisa fazer mal a outra. A violência, ela aumenta não só porque a violência é violenta, mas porque também carrega dentro dela
toda a insatisfação de uma sociedade que já está insatisfeita com a sua organização. A nossa insatisfação em geral. Ou seja, nós somos uma geração de insatisfeitos, ou que temos problemas com insatisfação. Apesar disso tudo, nós precisamos lembrar, sim, que existe um estado de insatisfação que é legítimo. Apesar dessa banalização da insatisfação por pouca coisa, que as pessoas não conseguem mais conviver com o mínimo de insatisfação, serem chamados a atenção, ouvir uma buzina, uma reclamação, de qualquer que seja, não podem ouvir um não. Apesar disso tudo, existem momentos de insatisfação que são legítimos. E é o salmo que nós vamos ler hoje. Ele vai falar a respeito disso, de um momento legítimo de insatisfação. E o que é um momento legítimo de insatisfação? Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Um momento legítimo de insatisfação é aquele momento em que a mãe, ela está assentada na sala, orando e pedindo a Deus: Senhor, traz o meu filho de volta. E ela sabe que ela vai esperar o filho chegar bêbado em casa. Mas ela pede: Senhor, traz o meu filho de volta, porque eu não sei se ele volta. Eu não sei se ele volta vivo. É aquele pai que está orando e está falando: Senhor, conserta o meu filho, conserta o caráter do meu filho, porque do jeito que ele não vai se tornar um homem digno, ele não vai se tornar um homem honrado. Senhor, por favor, cuida do meu filho. É aquele momento onde o casal já não enxerga mais saída para continuar o relacionamento, e o cônjuge está olhando e falando assim: meu Deus, meu casamento vai acabar, não tem mais saída. Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer? Ele ou ela se perdeu. É quando o homem não vê, ou quando o homem vê, por exemplo, a sua família passando fome, porque já não consegue encontrar emprego mais. Ele já tentou, ele já bateu em todas as portas. Aí, aquele cinto novo que ele ganhou, que é a única coisa que ele tem nova, talvez, se torna talvez o último refúgio dele. O cinto passado em um cano ou numa barra de ferro, e ele resolve o problema dele. É nesse momento que insatisfação ela se torna legítima. Quando a esposa ela é oprimida pelo marido, e ela fica totalmente emocionalmente esgotada. E ela já não vê mais solução. Ela já não enxerga mais a mudança do marido. Ou isso acontece ao contrário também com a esposa. E um ou outro não enxergam mais saída e falam: Senhor, o que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com ela? Só o Senhor pode mudar. É quando um homem ele está sentado numa sala de hospital, esperando o resultado do filho que está na UTI. E ele espera o pior resultado. E ali ele ora. E ele coloca essa situação na mão de Deus. Essas são algumas situações de insatisfação legítimas. Legítimas. Como eu falei, nós estamos falando sobre os Salmos. E o livro do Salmo, olha que interessante. Ele é um compêndio, ou seja, dentro do livro dos Salmos, existem outros livros. Na verdade, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros. São 5 livros ali dentro. O primeiro livro, ele vai do Salmo de número 1 ao Salmo de número 41. Olha que interessante, como os escritores vão trabalhar isso. O paralelismo, aquilo que a gente chama de paralelismo hebraico. O Salmo 1 vai começar no verso 1 da seguinte maneira: como é feliz o homem que... O último salmo desse livro, que é o Salmo 41, vai acabar com o primeiro versículo dizendo assim: como é feliz o homem que...
O Salmo de número 2 vai dizer assim, no verso 12, como são felizes todos que. O Salmo 40, que é o penúltimo salmo, no versículo 4 vai dizer assim, como é feliz aquele que. O que isso tem de importância para nós? É que no paralelismo hebraico, na forma como eles faziam a coletânea de livros, eles usavam esses mecanismos para poder indicar qual era o centro, a mensagem primária, qual era a base, o fundamento daquele livro, qual era a mensagem que o livro queria trazer. Isso quer dizer que do Salmo 1 ao Salmo 41, ele está tratando sobre a vida humana e sobre a felicidade do ser humano, sobre a alegria do ser humano, sobre o contentamento do ser humano e como o ser humano pode alcançar esse contentamento. Os salmos estudados até hoje, nós vimos, por exemplo, nós falamos sobre a verdadeira alegria no Salmo 32. Nós descobrimos que aquele homem tinha pecado contra o Senhor, que aquele homem tinha feito coisas que o distanciaram de Deus, mas através do perdão, ele conseguiu atingir novamente a alegria. Ele conseguiu se tornar novamente aceito por Deus, e quando ele foi aceito por Deus, ele foi preenchido novamente de uma alegria que ele havia perdido. Nós falamos sobre o Salmo 26, a missão aletheia. A missão aletheia é a missão da busca pela verdade. Nós descobrimos que o salmista que estava ali estava passando por uma profunda angústia, mas ele tinha uma convicção, uma certeza no coração, que mantinha ainda a vida dele firme. Era, eu caminho na verdade. E qual é a verdade? Não é só mais uma verdade, é a verdade do Senhor. É nessa verdade que ele caminha. Nós falamos na semana passada sobre o Salmo 30. Nós falamos sobre a pedagogia do sofrimento. Era uma pessoa que estava sofrendo muito, talvez uma doença, e que reconhecia que tinha andado, sim, afastada de Deus. Mas ela descobriu que, apesar de tudo que ela estava sofrendo, de tudo que ela estava passando, ela podia encontrar satisfação, alegria, e paz e gozo na presença de Deus. E que o Deus que ela servia não era um Deus ausente, mas era um Deus presente, que conseguia enxugar as suas lágrimas e mudar a sua sorte, tirando ela da tristeza e a chamando para dançar. Esse é o Salmo 30. Hoje, nós vamos falar sobre o Salmo de número 5. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 5. Esse salmo é um salmo de profunda aflição, de um momento onde o salmista se encontra em aflição profunda e de insatisfação. Olha, eu vou tentar ler como talvez o salmista fazia essa oração, porque esse salmo é uma oração. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta ao meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã apresento as minhas orações e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na Tua presença. Odeias todos os que praticam mal, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo Teu grande amor, entrarei na Tua casa, com temor me inclinarei para o Teu santo templo. Conduz-me, Senhor, na Tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o Teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são como túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente, condena-os, ó Deus, caiam eles
por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor protege como escudo. Até aí. Nós podemos ver como esse salmista, ele expõe os seus sentimentos. Ele expõe tudo o que está sentindo por meio da oração. E aí nós precisamos entender um pouco sobre oração. Porque existe uma compreensão no meio do povo evangélico hoje, que foi ensinado e que é perpetuado ainda na comunidade evangélica, que oração é algo que você faz para mudar Deus. Que oração é uma chave de braço que você dá em Deus e aos poucos você vai colocando Deus a seu favor até que Ele bate e fala, tudo bem, eu vou fazer a sua vontade. Oração, segundo as Escrituras, não tem a ver com mudar Deus. Oração tem a ver com mudar a nós mesmos. Talvez nós precisamos orar mais, pedindo a Deus que mude menos o exterior e que mude mais o nosso interior. Aí talvez nós vamos experimentar mais o efeito das orações. E é justamente isso que o salmista ele está fazendo e ele vai experimentar. Ele começa aí no versículo 1 e 2, mostrando o grande sofrimento dele. Olha só como é que ele começa. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu rei, meu Deus, pois é a ti que imploro. Ele está fazendo um clamor diante de Deus. E ele vai usar 3 verbos que refletem o sentimento dele. O primeiro dele é escuta. Escuta, ó Deus. É mais ou menos como quando você está com seu filho em casa. Aí você está falando com seu filho e ele está lá. Você fala, sai da frente da televisão, vem aqui, faz isso, faz aquilo, e ele está lá. E você fala de novo e ele não presta atenção. Até que você vai lá, chega para ele e fala assim, me escuta o que eu estou falando. Essa é a intenção do salmista. Olha, você não está prestando atenção no que eu estou falando. É assim que ele está falando com Deus. Depois ele vai usar o segundo verbo, considera. É mais ou menos uma relação profissional. É quando você está tentando ensinar alguma coisa para um funcionário ou para uma outra pessoa que trabalha com você e de repente você começa a perceber que ela não está fazendo a coisa do jeito que você ensinou. E você fala assim, olha, presta atenção no que eu estou falando, presta atenção aqui, considera, não faz as coisas sem levar em consideração o que eu estou falando com você. E em terceiro lugar, ele fala, atenta para o que eu estou te falando. Ele está falando, presta atenção, mais uma vez. Fica atento, Senhor. Não perde de percepção o teu servo. Mas fica atento no que eu estou falando. Ele usa esses 3 verbos para falar do sentimento dele. E é interessante que Deus não tem problema nenhum em ouvir do salmista essas cobranças. Pelo contrário, ele faz questão que essa oração entre no livro dos Salmos como palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não tem problema em você falar, Deus, olha o meu sentimento, olha como é que eu estou. Ele não tem problema. Ele tem problema em você recorrer a paliativos que vão te afastar dele. A você recorrer à balada, a encher a cara, a ir correr. E nós fazemos isso. Nós buscamos tantas outras coisas no momento da nossa insatisfação que se tornam primárias. E só quando nós não temos mais recursos, nós vamos para Deus. Quando nos faltam recursos, aí nós... Meu Deus, agora eu estou desesperado. Vamos no culto de quarta, porque lá vai ser bom. Lá vai resolver o meu problema. Não, Deus é o nosso primeiro recurso. Ele vai falar assim, meu rei, atenta, meu rei. Ele está falando, o Senhor é o único que pode resolver.
Ele está clamando por justiça. Por quê? Hoje nós temos o Estado que regulamenta os nossos relacionamentos. Então, se tem algum problema, você sabe que você tem os poderes que vão regulamentar os nossos relacionamentos. Você tem o poder judiciário, legislativo, executivo. Eles vão garantir a ordem e a lei. Ou pelo menos deveria ser. Mas nós temos essa segurança. Naquela época não tinha. Quem era que regulamentava? O rei. O rei tinha um exército. O rei podia proteger. O rei, quando alguém tentava roubar e tirar o que era do outro, era que chegava com o exército dele e colocava ordem e aplicava a lei. Então ele está falando, Deus, eu imploro ao Senhor, uma posição de servo. É o Senhor que precisa organizar a minha vida. O salmista é um crente fiel que coloca Deus como o seu Senhor. E como o único que pode resolver esses problemas que ele está passando. Ele vai primeiro para esse Deus. Ele busca Deus no meio do desespero dele. Ele é o pai que está do lado de fora esperando o filho que está na UTI. Ele sabe que Deus é o único recurso dele. E aí ele continua, e ele vai usar 3 pontos aqui. O primeiro ponto, aqui, ele vai falar a respeito do caráter de Deus. Ele vai começar a orar e vai lembrar Deus quem ele é, quem Deus é. Olha aí para você ver, no versículo 4 a 6. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta. Ele começa a falar a respeito do caráter de Deus. Ele medita na oração e à medida que ele ora, ele vai lembrando quem Deus é. E vai falando, Senhor, eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor tem um caráter justo e santo. Nos momentos de crise e insatisfações, nós precisamos, ao invés de esquecer quem Deus é, nos lembrar de quem Deus é. Se nós fôssemos trocar os argumentos do salmista, seria mais ou menos assim. Ele fala, não tem prazer na injustiça. Ele está falando, o Senhor é justo. O mal não pode habitar contigo. Ele está falando, o Senhor é bondoso. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Ele está falando, o Senhor caminha com os humildes. É com esses que o Senhor caminha. Destrói os mentirosos. O Senhor preza pela verdade. Detestas os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor sempre está a favor da vida. Ele está lembrando quem Deus é. E à medida que ele lembra quem Deus é, isso vai fortalecendo o coração dele. Depois, ele vai falar para Deus a respeito de quem o próprio salmista é. Olha para você ver o versículo 7 e 8. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo monte. Conduz-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Ele está falando, lembra, Senhor, de quem eu sou. E ele começa a lembrar quem ele é. E ele fala, eu sou indigno da tua presença. O Senhor é santo e eu sou indigno da tua presença. Eu preciso da tua condução, Senhor, porque senão eu me perco. Me perco nas minhas emoções, nas minhas tristezas. Eu preciso do Senhor. Então eu vou me lembrar que lá no Salmo 32, o Senhor me fez uma promessa. No Salmo 32, 8, o Senhor me fez uma promessa. Ensinar-te-ei e instruir-te-ei no caminho que deves andar. Então, Senhor, aplana o meu caminho. Me ensina, Senhor. Seja esse tutor, me toma pela mão e me conduz nesse momento de angústia e tristeza. Porque eu não sou digno. Depois ele vai lembrar a Deus quem são os ímpios. Olha o versículo 9 e 10. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são túmulos abertos. Com sua língua enganam sutilmente. Condenam-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes. Ele começa a falar dos ímpios. Daqueles que estão fazendo e praticando mal, e ele está sentindo tanto aquele mal. Nos últimos tempos,
Eu poderia dizer que nós, brasileiros, passamos por esse mesmo sentimento. Nós desfrutamos dessa mesma indignação. Nós temos nos sentido da mesma forma que o salmista, quando nós olhamos a instabilidade econômica do nosso país. Nós nos sentimos espoliados, roubados, agredidos, passados para trás. Não é verdade? Veja só a similaridade. Ele vai dizer, a palavra deles não é confiável. Ele vai dizer assim, suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são como túmulos abertos, ou seja, tudo que eles falam acabam em desgraça e morte. Com a língua enganam sutilmente. Não é que eles chegam e simplesmente fazem o mal, é que eles fazem promessas e não cumprem. E eles dão com uma mão e tiram com duas. Fala a verdade. Não parece que esse sujeito está vivendo no Brasil de 2016, 2017? Não parece que ele está falando da realidade que nós estamos vivendo? De gente que não é confiável, que você olha e fala assim, não dá para confiar. De gente que as gargantas, as promessas, tudo que falam, só causa destruição. Quando tiram da saúde os recursos e colocam gente morrendo nos corredores, quando as escolas são roubadas e as crianças ficam sem merenda, quando a qualidade de vida é tirada do povo e as pessoas minguam porque não têm emprego. Não é? As suas gargantas são como túmulos abertos. Eles falam e parece que à medida que eles prometem as coisas, tudo o que promete só vira em morte e destruição. Tudo isso muito sutilmente. Muito sutilmente. É desse tipo de gente que o salmista está falando. E ele está falando, Senhor, agora, Senhor, dá recompensa a eles. Aí você pensa, poxa, o salmista está orando para que Deus faça mal para essas pessoas. Não. Não. Ele está falando assim, Senhor, esses homens, eles praticam tanto mal, que o que eu estou pedindo para o Senhor é só justiça. Eu não quero que o Senhor faça mal a eles. Eu quero que o Senhor seja justo com eles, porque o Senhor pode ser justo. E como é que ele faz? Só tem uma maneira, Senhor, de ser justo. É porque esses homens colocam tantas armadilhas, é como se ele visse uma floresta imensa, cheia de armadilhas. E ele fala assim, eles colocam tantas armadilhas espalhadas que eles mesmos esquecem aonde eles colocaram as armadilhas. E, Senhor, faz eles caírem em uma dessas armadilhas, porque tem tanto inocente caindo nessas armadilhas. Eles precisam, Senhor, cair nessas armadilhas que eles mesmos criaram, para que a justiça seja feita. Esse é o pedido deles. Tem uma diferença muito grande entre o crente aqui do Salmo e o crente de hoje. Ele vai para Deus e ele pede a Deus justiça. O crente de hoje vai para o Facebook, vai vociferar suas reclamações, suas insatisfações. Na maioria das vezes, não se diferencia em nada dos ímpios. Praguejam, usam xingamentos e até palavrões. Os crentes não vão para o colo de Deus. Tentam fazer justiça com as próprias mãos. O salmista não, ele está orando. Ele falando, Senhor, o Senhor é o meu refúgio. O salmista vai para Deus, porque ele é o juiz de toda a terra. E aí no versículo 11 e 12, parece que a coisa muda. Ele fala assim, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e o teu favor o protege como um escudo. Olha só, ele começa chorando, desesperado, e acaba cantando. Olha que interessante. Ele começou esse salmo com 3 verbos, de clamor e insatisfação. E ele termina o salmo com 3 verbos, de alegria e contentamento. Alguma coisa mudou. Entenda, o que mudou não foi a situação externa.
O que mudou foi aquilo que estava dentro do salmista. Porque à medida que ele orava, não é que Deus mudou a situação externa, Deus mudou o coração dele. Ele usa os 3 verbos: alegrem-se, cantem, exultem. Ele está convidando as pessoas, vamos olhar para Deus, vamos ver quem Deus é, vamos ver como Ele age. Vamos olhar a sua santidade. Por que Ele muda se nada mudou? Por quê? Porque no verso 12 ele mostra o poder da oração. O verdadeiro poder da oração. Não é para mudar as situações, é para mudar o nosso coração. A oração dele fez renovar dentro dele a confiança dele em Deus. À medida que ele orava e colocava diante do Senhor a sua situação, a sua insatisfação, o coração dele mudou. Meu convite para você nessa noite é: eu não sei a sua situação, mas olha, você pode apresentar isso a Deus. E pode ser que não mude de hoje para amanhã, mas o seu Deus está cuidando de você. E pode ser que a situação não mude de hoje para amanhã, mas Deus continua ao seu lado e continua sendo o mesmo. E pode ser que a situação não mude, mas eu te garanto, o seu coração vai mudar. O seu coração vai mudar. Por quê? Porque Deus é mestre em nos tirar da insatisfação e nos trazer para o contentamento. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar?